Você já atendeu uma paciente que te disse algo parecido com isso aqui? Eu sei que ele mudou. Eu sei que não tem mais motivo para desconfiar. Eu tô vendo a mudança dele. Mas mesmo assim eu não consigo parar de checar o celular dele. Eu não consigo parar de imaginar a traição. Eu não consigo sentir que tá tudo bem mesmo quando eu estou vendo que tá tudo bem. Ou é o inverso, né? Eu sei que eu a machuquei, ela me perdoou, a gente tá aqui tentando reconstruir, mas passa um monte de coisa na minha cabeça, uma voz falando que eu vou ser traído de volta, que não vale a pena tentar reconstruir esse mesmo casamento. Nesses dois casos, tem algo que está funcionando errado. E não é a razão. A pessoa está raciocinando corretamente. Não é exatamente a emoção. A emoção está respondendo a um julgamento, né? Não está gerando um julgamento novo. O que está funcionando errado é uma faculdade que a psicologia moderna não te ensinou a diagnosticar e muito menos a tratar. A cogitativa. Santo Tomás, seguindo e aprofundando Aristóteles, ele descreve 4 sentidos internos, 4 faculdades da alma sensitiva que processam a realidade antes que ela chegue ao intelecto. O sentido comum, ele integra as informações dos 5 sentidos externos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, se unifica em uma percepção única. A imaginação, que retém e reproduz as imagens percebidas, mesmo na ausência daquele objeto. O que vejo hoje, posso evocar amanhã, mesmo sem estar na minha frente aquele objeto. A memória sensitiva retém as imagens junto com a sua valência afetiva. Se foi bom, se foi doloroso, se foi neutro. Não é só a imagem. É a imagem mais o peso emocional. E a cogitativa? A cogitativa é a que ninguém te ensinou. Santo Tomás a chama de força cogitativa ou razão particular. Ela é o sentido interno específico do ser humano. Nos animais, a faculdade equivalente se chama estimativa. Ela opera puramente por instinto, julgando o particular como bom ou mal, sem elaboração racional. Então, o lobo sente que a ovelha é boa para comer, sem precisar ficar ali raciocinando sobre isso. No ser humano, essa faculdade é elevada pela proximidade do intelecto racional. Então, ela não apenas percebe o particular instintivamente, mas ela julga o particular. Ela julga o particular à luz das experiências acumuladas, das associações formadas, das memórias afetivas. Ela é a ponte entre o sentido e a razão. Ela prepara o objeto para que o intelecto o receba. E quando ela é deformada, o intelecto recebe o objeto distorcido. A razão trabalha com material, a razão vai trabalhar com material deformado, viciado. Melhor, a razão vai trabalhar com o material viciado. E por isso, o paciente pode raciocinar sim corretamente e continuar sofrendo da mesma forma. Então, a cogitativa se forma ao longo da experiência. Cada vez que um particular se repete, cada vez que uma situação ocorre, que uma pessoa se comporta de um certo modo, que um ambiente produz um certo resultado, a cogitativa registra e forma um julgamento habitual sobre aquele particular. Certo? Então, é o que na filosofia se chama de hábito da cogitativa.
Não da vontade, não do intelecto, tá? Da própria faculdade perceptiva ali. E hábito, como já dizia Aristóteles, é difícil de se desfazer. O que não significa que seja impossível, claro. Mas muito mais difícil do que desfazer um pensamento consciente. Quando uma paciente que foi traída, a cogitativa não registra apenas ele foi infiel uma vez. Ela registra esse ser particular, nesse contexto particular, produz esse tipo de resultado. E passa a julgar cada comportamento futuro desse homem à luz desse registro. Ele tá com o celular na mão ali, sorrindo pro celular, sinal de traição. Não respondeu a mensagem, sinal de traição. Conversou com outra mulher, sinal de traição. Então, a razão da sua paciente sabe que ela está inferindo errado. Ela pode até argumentar com ela mesma durante algumas horas. Mas a cogitativa já formou o seu julgamento antes de a razão entrar. Então, o dado, ele já chegou distorcido. E a terapia que não reconhece isso, vai tentar curar um problema de cogitativa com ferramentas de razão. Vai fazer reestruturação cognitiva num problema que está um andar abaixo da cognição. Vai pedir para a paciente pensar diferente sobre algo que não está sendo pensado. Vai pedir para a paciente pensar diferente sobre aquilo que não está sendo pensado, está sendo percebido de forma deformada. Então, é como pedir para alguém enxergar de forma diferente sem corrigir o óculos que ela está usando. Certo? Então, o casamento é o território, gente, onde a cogitativa mais aparece clinicamente, né? E onde mais causa dano quando ela é deformada. Por quê? Porque o casamento é o relacionamento de maior intimidade, de maior exposição e de maior repetição. É o contexto em que a cogitativa tem mais material para formar julgamento, tem mais memória afetiva acumulada, tem mais associações consolidadas. Então, uma traição não deforma apenas a percepção do cônjuge que traiu. Deforma a percepção de si. Deforma a percepção de si mesma. A paciente que foi traída, ela não passa a desconfiar do marido. Ela passa a se julgar como alguém que não foi suficiente, como alguém que não percebeu os sinais, como alguém que não pode confiar no próprio julgamento. Essas são deformações cogitativas sobre ela, sobre si. Tá, mas e aí, do lado de quem traiu? Tem outro tipo de deformação. A cogitativa que aprendeu a separar o prazer do vínculo, que formou o hábito de segmentar aqui a família, ali o prazer proibido, sem que esses dois domínios se encontrem no julgamento prático. Não é ausência de consciência. É uma cogitativa que aprendeu a não integrar. Nos dois casos, a reconciliação verbal, o pedido de perdão, a decisão racional de reconstruir, nada disso será suficiente para reorganizar a cogitativa. Porque a cogitativa não depende de decisões. Ela responde a experiências repetidas que criam novos hábitos de julgamento. Certo? Vou trazer um caso, obviamente, né, meio misturado com outros, mas eu gosto de dar exemplos
e elucidar com exemplos para que o entendimento fique melhor. Fernanda, 38 anos. Marido, Rodrigo, teve um caso que durou 7 meses. Ela descobriu 2 anos atrás. Aí eles buscaram aconselhamento, eles conversaram, eles decidiram continuar juntos, permanecer. Rodrigo encerrou o caso, mudou vários padrões de comportamento, tá mais presente. A Fernanda chegou até mim porque ela não conseguia sentir que ela havia perdoado. Ela falava que ela tinha perdoado, que entendia o que tinha acontecido, que via os esforços do marido, que não queria terminar o relacionamento, mas não passava um dia sem que ela não verificasse o celular dele. Não passava uma semana sem que um gatilho disparasse nela a certeza de que estava acontecendo de novo. Ela veio de outra terapia, já tinha trabalhado o sentimento da traição, já tinha trabalhado a autoestima, a raiva, tinha reprocessado memória do momento da descoberta, tinha aprendido técnicas de aterramento, de regulação emocional. E a cogitativa dela continuava deformada. O trabalho que fizemos juntas não foi de processo emocional, de processamento emocional. Foi de reeducação da cogitativa por meio de novas experiências concretas. Primeiro, nomear com precisão. Nomear o mecanismo. Então, eu expliquei para ela o que estava acontecendo, não como metáfora terapêutica, tá? Mas como uma leitura ali, numa linguagem acessível para que ela entendesse. A cogitativa dela havia formado um hábito de julgamento, que ela não estava pensando que ele ia trair de novo, ela estava percebendo sinais como uma ameaça antes de pensar qualquer outra coisa. Esse hábito não se desfaz com decisão, se desfaz com repetição de experiências que contradigam o padrão. Segundo, criar, de maneira deliberada, experiências de contradição do julgamento cogitativo. Não de forma passiva, esperando que o tempo apague a ferida, mas de forma ativa. Então, a gente pediu para o Rodrigo criar rotinas de transparência, não como forma de punição para ele, mas como uma construção de novas memórias afetivas ali. Então, cada vez que a Fernanda verificava o celular e não encontrava nada, a cogitativa registra um hábito, um dado novo. Não um pensamento, uma experiência. Terceiro, trabalhar com o imaginário. A cogitativa, ela é intimamente ligada à imaginação. Então, parte do trabalho foi substituir as imagens que a imaginação da Fernanda produzia de maneira automática, né? Imagens do Rodrigo com outra mulher, né? Por imagens da sua realidade presente, com repetição deliberada e voluntária. A imaginação alimentada de forma ativa começa a fornecer um material diferente para a cogitativa. Foi por volta de 6 meses. O comportamento compulsivo que ela tinha de verificar celular já tinha cessado, né? Já estava tudo muito mudado. Não porque ela tinha decidido parar, mas porque a cogitativa havia formado novos julgamentos a partir de novas experiências. Nossa, mas como que eu faço isso na clínica, Thalita? Primeira coisa, você vai aprender a diagnosticar, aprender a fazer essa leitura clínica de maneira correta. Quando você tem um paciente que sabe que está errado, mas não consegue parar, já considere a hipótese de deformação da cogitativa antes de presumir falta de motivação ou outra coisa. Segundo, não tratar a cogitativa com ferramenta de razão.
Então, aqui, ó, reestruturação cognitiva, reinterpretação, tudo isso vai operar no nível racional. A cogitativa está um andar abaixo. Ela precisa de experiências repetidas que formem novos hábitos de julgamento. Terceira, trabalhar com o imaginário. A imaginação alimenta a cogitativa. Pacientes com cogitativa deformada tendem a produzir imaginário que reforça o julgamento deformado. Então, redirecionar a imaginação de forma ativa é parte do trabalho. E a quarta, a mais difícil de aceitar para muitos terapeutas, a cogitativa não se reeduca rápido. Então, assim, não tenham pressa. Hábito exige repetição. Trabalho cogitativo é trabalho de médio prazo, com consistência. Não tem esse negócio de 3 sessões, 4 sessões. Não tem. A cogitativa é uma das faculdades... Vou ser muito boazinha aqui. Cogitativa é uma das faculdades menos ensinadas nas formações de terapeutas e é uma das mais relevantes clinicamente. Especialmente em contexto de casamento, em contexto de matrimônio, de crises conjugais, onde o vínculo é mais antigo, mais íntimo, mais formador de julgamento habitual. Quando você aprende a diagnosticar e a trabalhar com ela, você consegue ajudar pacientes que já rodaram por outras terapias sem resultado. Não porque as outras terapias fossem erradas, mas porque estavam operando no nível errado. Esse é o tipo de precisão que o método Ordo Amores busca, não mais uma técnica. Um eixo que permite intervir onde o problema de fato está. Certo? No próximo vídeo eu vou falar da vontade, o que ela é, segundo Santo Tomás, porque o livre-arbítrio é real e porque o paciente que não consegue mudar não tem um problema de vontade fraca. Tem um problema de falta de objeto verdadeiro. Certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal.